do Friedman, né, nada mais justo do que propor, indicar um livro dele aí, acho que é o livro assim, introdutório aí né, das ideias da Escola de Chicago. Bom, esse livro é livre para escolher, né, um depoimento pessoal de Milton e Rose Friedman, que é a esposa dele, é considerado um dos livros de economia mais influentes do século XX. Ele é um compilado de ideias do Milton e da esposa, né, como eu disse. É uma obra clássica, considerada a porta de entrada para o conhecimento básico de economia e liberalismo. Uma frase que resume bem o livro é, abre aspas, a maior ameaça à liberdade humana é a concentração de poder, seja nas mãos do governo, seja na de qualquer outra pessoa, fecha aspas. Acho que é legal também fazer um parênteses aí, né? A gente precisa aprender a ler livros, né, para nos informar, né, para conhecer ideias e para questionar a realidade. Em outras palavras, a gente não precisa concordar com tudo que lê. A gente precisa conhecer minimamente uma ideia antes de sair criticando ela, né? Isso serve para Friedman, Marx ou qualquer outro livro que propõe formas diferentes de ver a realidade. Eu mesmo confesso que não aceito tudo o que Friedman propõe. Acho até que algumas propostas são elitistas, mas suas ideias e conceitos são bem provocativos e devem ser, né, considerados, lidos, né, antes de ser criticados. E para aqueles que querem conhecer mais sobre os conceitos de economia, o livro traz bons resumos sobre sistema de preços, meios de produção, juros, bem-estar social, inflação e impostos. Apesar de ter sido escrito nos anos 80, ele é de fácil leitura. A gente pode ver várias passagens, em várias passagens, a nossa atual realidade inflacionária abordadas aí com maestria, né? Mostrando que os governos populistas brasileiros já poderiam ter aprendido a lição desde os anos 80. Os autores também afirmam que os países muito pobres estão presos na crença de que a salvação do país está atrelada à política, ao governo ou a um salvador da pátria. Olha que curioso. Mas, segundo eles, a liberdade econômica quebra esse pensamento, pois quando ela chega no orçamento familiar, as famílias se libertam da visão do Estado como provedor, porque compreende que a sua renda, ou seja, o dinheiro produzido por seu próprio trabalho, pode e deve ser, ou deveria ser, né, a única fonte de recursos para que possam se manter e ter uma vida de qualidade, conseguindo dessa forma enxergar que é muito melhor, né, lutar para nos tornar independentes do poder político. Então, o livro também traz muitas outras questões, né, as funções do Estado, os serviços públicos como a saúde e a educação, mas eu vou parar por aqui. E na mesma linha do livro O que é Conservadorismo, de Roger Scruton, que já comentamos aqui, recomendo que os liberais de WhatsApp leiam Friedman antes de ficarem apoiando e repetindo as falas dos políticos dito liberais. É isso aí, Jean. O problema vai ser eles tirarem o chapéu do alumínio, né? O Marcelo é um eterno otimista, né? Não vão, não esquece, não vão ler. Não vão. Nunca leram Paulo Freire? Vão ler Friedman? Para com isso. É o pior que não falam tanta bobagem de Paulo Freire, né? Que é uma coisa absurda, mas tudo bem. Mas é boa dica, Marcelo, uma grande dica, vale a pena. Tem conceitos básicos desse livro. Eu estudei numa escola de economia lá que é a Walter House School, na década de 80, no final de 80, começo de 90, e o neoliberalismo era o grande input da época, né? Ali tinha Ronald Reagan, tinha os Margaret Thatcher, essas coisas todas nessa época que eram representantes puríssimos, né? O Reagan não é um bom exemplo hoje, né? O Reagan não foi um bom exemplo. Não, o Reagan foi teve uma crise, pelo que eu me lembro, teve uma crise grande de desemprego no governo dele. Então, acho que ele não leu direitinho como a Margaret Thatcher. Mas ele tinha a influência liberal, né? Talvez não tenha praticado como
como a Margaret Thatcher praticou na Inglaterra, porque a Inglaterra deu uma virada Opa. né? A Inglaterra era muito mãezona, né? E deixou de ser mãezona com Thatcher, né? Mas tudo bem. Eu vou agora fazer aqui o meu. Eu vou trazer um tema, um filme, na verdade é uma trilogia de adolescente que fez muito sucesso em 2015, 2016, 2017, que é o universo do Divergente. São livros, são três livros escritos por Veronica Roth, em 2009, e em 2015, 2016, 2017, fizeram uma trilogia, né? A história da trilogia Divergente, que ela se passa num período futurista de Chicago, né? A cidade que tinha sido destruída por guerras, assim, e para sobreviver, inventaram lá uma sociedade que foi dividida em facções, né? Que são grupos nomeados de acordo com uma característica específica desse grupo. Então, deixa eu botar aqui. Esse é o filme, é uma trilogia, né? E essas facções elas foram divididas em 5 facções. Então, o pessoal fazia um teste lá e eram mandados para a facção Abnegação, que é um grupo que era totalmente distante do egoísmo, que considerava as necessidades alheias. Depois tinha um outro grupo que era da erudição, o grupo da audácia, da franqueza e o grupo da amizade. Então, todo mundo era dividido nessas facções aí, né? E o filme, a ordem dos livros da Veronica Roth é Divergente, Insurgente, Convergente e o 4. O 4 é um livro extemporâneo que fala mais sobre essa figura aqui, esse rapaz, que é o 4, tá? E vocês vão ver aí no filme, não vou falar muito sobre o filme. Mas o filme está na Netflix e no Star Plus. No Star Plus estão os 3 filmes. E vou dar uma dica aí para vocês, que é o seguinte: assistir na ordem correta os filmes. O primeiro filme que vocês têm que assistir é o Divergente, que é o primeiro livro da Verônica, né? Esse filme foi lançado aqui no Brasil em 2015, né? E ele teve uma bilheteria bastante interessante, mas ele foi muito bombou nos streamers, bombou na Netflix na época, tá? E aí fizeram o segundo filme em 2015, baseado no segundo livro da Veronica Roth, que chama Insurgente, né? Que conta assim com artistas expressivos nesse filme, né? E é uma época, é uma sequência desses 2 protagonistas aí, a atriz e o 4. É interessante, é um filme muito futurista, assim, é malucão, mas tem um lado de recado psicológico bastante interessante e bombou muito, muito mesmo na molecada aí, nos adolescentes nessa época aí, 2016, 2017, por aí. E o último filme é o Convergente, né? É o terceiro e último filme, que é baseado no último livro da Veronica Roth, o terceiro livro, que, na verdade, esse terceiro livro foram divididos em 2 livros, o 3A e o 3B, vamos chamar assim, tá? Mas sido lançado um 4º filme, que seria com base no livro 4 dela, que descreve, dá uma biografia desse rapaz 4, mas esse filme não foi para frente porque a bilheteria do filme, o último filme que foi lançado em 2017, foi muito fraca e os produtores acharam melhor não fazer o 4º filme. Mas é uma sequência interessante de fatos, né? Principalmente esse assunto das facções,
que são verdadeiras castas que não se misturam. É interessante. Vale aí, é um filme leve. De novo aí, estou sugerindo um filme dentro daquela linha que o Júlio pediu lá para a amiga dele, né? Não precisa pensar muito, não precisa esquentar a cabeça, é só assistir, tá bom? Esse era o meu recado da semana aqui. Temos a última dica do dia, que é essa daqui, Júlio. Essa é sua. É isso. Eu acho que vamos sair de Chicago, nós já falamos muito de Chicago hoje, né? Vamos para Baltimore. Então, eu hoje vou falar sobre essa série, A Cidade é Nossa, que na verdade não é uma série, é uma minissérie, né? Em 6 episódios, que fala sobre abuso de poder, violência, preconceito racial e corrupção policial. Como vocês podem estar pensando, não é uma produção nacional, né? A trama se passa em Baltimore e é rigorosamente baseada em fatos reais a partir de um relato jornalístico publicado em forma de livro em 2021 pelo ex-repórter do Baltimore Sun, Justin Fitton, sobre esse notório caso aí de corrupção policial de uma equipe de elite da polícia de Baltimore, né? Que foi batizada de Força Tarefa de Rastreamento de Armas, né? Um grupo especializado, como o nome já indica aí, né? Em reduzir a posse ilegal de armas pelos cidadãos. E é liderado pelo sargento Wayne Jenkins, que hoje está preso, tá? Mas não é spoiler, porque o filme é todo em flashback, né? Os fatos ocorreram em 2017 e são relatados aí em forma de ficção e documentário. E com 2 linhas narrativas aí principais, que são as ações ilegais e violentas do grupo de policiais, e a outra linha segue, como eu disse, as investigações aí do FBI e dos advogados da Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça americano. A melhor referência que a gente tem sobre o filme é que ela foi realizada pelos mesmos criadores de outra série, né? Teve 5 temporadas de sucesso, uma série aclamada aí nas mídias e na crítica, que foi a The Wire. Eu não sei se vocês viram. E ela se passa também em Baltimore. Essa série, A Cidade é Nossa, ela está na HBO Max. Sempre acabo esquecendo aqui de ligar o microfone. Ok, eu vou procurar. Eu tenho que fazer umas manobras aí para entrar na HBO. Mas eu vou procurar. E se você achar a The Wire também, é muito interessante. A The Wire foi uma série que eu assisti, que também é sobre um grupo policial em Baltimore. Quando começa a se desenvolver a tecnologia da escuta, né? The Wire é a escuta, né? Da escuta Eu acho que essa série, eu vou até dar uma olhada aqui. E quem me deu uma dica dessa série foi o Barack Obama, que eu estava lendo na época uma entrevista dele. Ele falou que a melhor série que ele já tinha visto era The Wire. Aí eu fiquei curioso, fui atrás e acompanhei as 5 temporadas de The Wire. E essa, A Cidade é Nossa, é dos mesmos realizadores do The Wire. Ele lançou com um elenco desconhecido na época e hoje quase todos que trabalharam no The Wire estão aí em carreira solo, são nomes já respeitados no cinema. Estava vendo aqui, ele vai até a temporada 5, né, com 10 episódios, né? Chama A Escuta mesmo aqui. Legal, muito bom.